Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente ajuda vocês, ou pelo menos tenta. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os falsos positivos nas imagens de sonar. Esse é uma coisa que é assim, muita gente perguntou quando eu comecei essa série de sonar, muita gente mesmo. Então eu achei justo e importante gravar. Já falei sobre isso dentro de alguns dos vídeos que eu gravei sobre sonar, mas achei que tinha que gravar um específico disso, que é sobre os falsos positivos, né? Ou positivos que não são ativos, tá? São coisas diferentes, tá? Na imagem de sonar, porque assim, você coloca na imagem clássica de sonar, você consegue habilitar uma opção lá que é aparecer o peixinho, a sinalização de peixe, né? E aí às vezes pode variar tamanho, pode informar a profundidade, estimar tamanho, enfim, tem um monte de opção. Porém, o que é isso, pessoal? Isso não é mais nada que o algoritmo, né, o computadorzinho do sonar, lendo um arco que esteja definido, né, e que na base de comparação do banco de dados dele tá muito parecido com um peixinho. Então ele vai lá e coloca, em vez de colocar o arco, ele coloca lá o sinal do peixinho. Isso quer dizer que é peixe mesmo? Obrigatoriamente não. Pode ser alguma outra estrutura, né, orgânica, né, que está por ali, um bolo de vegetação, um peixe morto, um pedaço de pau, que vai receber o feixe, vai desenhar o arco, e aí o computadorzinho fala, opa, isso aí parece um peixe, vou marcar para ele ver. Ele vai tentar ver o que é isso, certo? Então esse é o que a gente chama que às vezes o falso positivo. Isso pode ter muito, tá, pessoal? E aí tem os positivos não ativos que eu falei, que realmente é um peixe, mas às vezes não é um peixe que pega naquele tipo de pesca, ou um peixe que não come naquele tipo de ano, naquela situação que você tá, época do ano, cor de água, temperatura, enfim, é um positivo não ativo, né? E alguns sonares, principalmente os mais novos, eles têm uma tendência de não dar muitos positivos próximo ao fundo. E aí você precisa acertar, né, o positivo, seja falso ou seja real. Ele evita um pouquinho essa marcação embaixo. E aí nesse caso o sistema de arcos é um pouco melhor para ver, porque o algoritmo do Fish Finder, ele tá com uma tolerância maior, então você precisa ter na comparação com o exemplo dele lá, né, com a referência deles, precisa estar muito mais perfeito por estar próximo ao fundo. Exatamente por quê? Porque no fundo geralmente tem muita matéria, pode ter muita matéria orgânica, muito lixo, então ele evita dar muitos falsos positivos, e aí ele também vai acabar evitando dar positivos verdadeiros também, né? Então a tolerância dele lá embaixo ela diminui um pouco, né? Então tem que ser muito perfeito para aparecer. Então o que eu recomendei já em outro vídeo? Utilizar as duas imagens, tá? Se você tiver a tecnologia de imagem junto, utilize a tecnologia de imagem junto com a imagem de sonar, ou tente entender e se habituar a trabalhar com a imagem dos arcos. A imagem dos arcos ela acaba sendo um pouco mais conclusiva, ou te informa mais coisas do que às vezes o peixinho desenhado na tela. Logicamente o peixinho desenhado na tela ele é muito mais fácil e muito mais didático, tá, pessoal? Então assim, essa é a realidade. Agora, o que é melhor, cada um vai ter que decidir o que é melhor para si, né? Melhor para si.
E lembrando sempre que essa parte do fundo, dê uma insistida, às vezes quando você acha que aqueles arcos ali estão desenhando alguma coisa, porque muito provavelmente possa ser peixe, principalmente se ele estiver próximo a uma estrutura, próximo a um drop, próximo a locais concentradores de peixe. Beleza? Um abraço, até a próxima.